A 50, é a 50, é a 50 pão aqui do banana. É 50, Feijão é R$2, mãe. A primeira feira que eu vim aqui, aí não tinha quilo. Era vendido um bode de 4. Eu me lembrei que era pendurado ali na praça e o povo comprava um 4. Só que aí estava 5 pessoas modo de comprar um 4, porque todo mundo queria um pedacinho, né? Aí 5 pessoas levavam um 4, mas partia para cada carro. Sabia se era o quilo ou se era meio quilo. Era o 4 partido para 5 pessoas, porque não tinha quilo, né? Não era essas balanças, não era quilo, pesava meio quilo, tinha uma quarta, meia quarta. Tinha, hoje a balança é essa, mas pesava naquelas balanças redondas, as pequenininhas, né? Era 1 quilo, meio quilo, 1 quilo, 200 gramas. Tinha meia quarta, eu chamava meia quarta de primeiro, não era que era, tem uma quarta e meia quarta, então eu chamava assim. Hoje não, o povo só pesa essas balanças, mas ninguém, ainda tem, gente. Meu pai pesava muito essas balanças pequenas. Era assim, se comprava por cuia e litro. Comprava uma cuia de farinha, aí dava 1 litro, 2 litros, 3 litros, aí era por quilo. Na medida, comprava na medida. Lá que tinha umas cuias de madeira, assim, que eles faziam, medir os cereais aqui no mercado. A Revolução de Quebra-Quilo começou no Segundo Império, porque começou a chegar aqui para o Brasil muitos habitantes de outros países, da Ásia, da África, da Europa, e tinha uma confusão sobre os pesos e as medidas. Por exemplo, tinha um peso de pedra que chamava um arroba, a medida para comprar cereais era chamada de cuia, a medida que vendia fazenda chamava-se vara, uma vara de fazenda, ou em vez de ser 1 metro de tecido, era uma vara. Então isso era uma coisa desusada. E a França instituiu o sistema métrico decimal. O imperador, que era um intelectual, trouxe da França o padre Zé Francisco, e esse padre Zé Francisco fez o estudo e implantou aqui no Brasil o sistema métrico decimal. Eu ia falar sobre o quebra-quilo, mas eu não lembro, né? Mas eu ia falar já, que essa rua, a rua da prefeitura, a rua quebra-quilo, né? Já foi, acho que homenagem, acho que ao quebra-quilo, eu não sei. A revolta veio porque isso foi antes de eu nascer. Isso foi em 40 e pouco. Eu nasci em 45, mas vi falar essa história desde que eu nasci que o povo fala disso. Disso foi a revolução maior do mundo aqui nesse lugar aqui. No dia de sábado, 24 de outubro, chegou os primeiros fiscais para cobrar imposto, acompanhado da polícia. Aí houve a revolta, o quebra-quebra, né? O corpo a corpo. O matuto não se conformava, que muitas vezes o que eles apuravam num dia não dava para pagar o imposto. Aí começou o quebra-quebra. Os cangaceiros ajudaram e nessa coisa aí sacudiram quase todos os pesos dentro dos açudes, a medida, etc. E custou muito caro ao governo para manter a ordem, porque atingiu todas as feiras, Fagundes, Igal, Umbuzeiro, Pocinhos, Cidade Areia, essa cidade antiga, que tinha boas feiras, isso atingiu tudinho, porque foi uma revolta generalizada. Os que mandavam, que traziam o sistema. Então, à medida que eles iam
trazer as especiarias. Então a diferença era na questão de coilitro para o peso, quilograma. Então eles não aceitaram. Então o que estavam ali na representação era eles, os pesos, onde eram colocados. Então a questão da revolta era não querer aquilo ali. Então foi retirado de maneira brusca, talvez com uma certa violência, e lançado em grupos, todo mundo junto, não queremos isso aqui, e o pessoal desceu e acompanhando, e gritando, e festejando, e dispensaram lá no açude. Essa era a nova estrada, que por sinal subia ali por cima do açude, que descambava para Aroeira, Itatuba e todos os locais. Olha, uma das coisas que provocaram o quebra-quilo foi o imposto do chão, porque o imperador, quando mudou as coisas todas, criou para pagar o imposto de feira, chamava imposto do chão. Cada matuto para vender um saco de farinha, uma coisa de feijão ou as suas frutas, tinha que pagar um imposto alto. Me parece que naquele tempo era 1 cruzado, corresponde a 40 centavos hoje, era 400 reais. E por causa disso houve uma revolta muito grande, porque era muito alto o imposto. E além disso, do imposto que cobrava, eles faziam um paralelo com a derrama no tempo de Dona Maria I, que veio o famoso caso de Tiradentes. Que no tempo de Tiradentes, o sujeito lutava 5 sacos de farinha, pagava 4 de imposto e ficava com 1. E aí estava quase uma coisa paralela a essa. Alguns historiadores falam que esses cobradores de impostos eram tão astutos que se eles arrumavam formas que você nem imaginava para que aquele vendedor, ambulante ou não, ele pagasse imposto, né? Para se livrar desse imposto de chão, se você ocupasse qualquer pedacinho de chão vendendo alguma mercadoria, era cobrado imposto. E um imposto absurdo. Se, por exemplo, você tivesse uma mercadoria que equivalesse a 160 réis na época, era cobrado imposto 200 réis. Não tem lógica nenhuma, né, essa cobrança. O imposto é maior do que toda a mercadoria que você estava com ela. Então, também tinha alguns artifícios para que eles não pagassem esse imposto. Um dos artifícios era não botar o balaio no chão. E aí chega... É até cômico, né? Chega o cobrador do imposto, começa a conversar com o comerciante, esse comerciante com o balaio na cabeça, e ele diz, eu vou receber esse imposto, né? Convida ele, começa a conversar, oferece um cigarro, ele aceita. Na hora que ele coloca o balaio no chão para fumar, o cobrador do imposto vai lá e faz a sua parte. Houve uma coisa muito cruel. Um cidadão chamado Capitão Longuinho chegou e implantou torturas, estrupos, e foi implantado o colete de couro, que era colocado com a quantidade de espessura, um couro cru, e colocado nas têmporas, ou seja, na testa, em pleno sol. À medida que o sol aquecia, o couro diminuía, esbugalhava os olhos, os tímpanos e também danificava o cérebro. Porque a Igreja Católica naquela época dizia que ser rebelde ia para o inferno. E a igreja era muito querida e era muito... Todo mundo respeitava a igreja. Foi quem fez mais o quebra-quilo foi a igreja. Então depois disso eu sabia até o nome do bispo, me esqueci. O arcebispo lá da Bahia começou a incutir
na cabeça dos padres para aceitar a medida e acabar o conflito. Porque está dando prejuízo à igreja, está dando prejuízo ao Estado. E a mortandade era muito grande, porque morreu muita gente, né, nessa guerrinha aqui, de quebra-quilo. Isso foi até Minas Gerais, o nordeste de Minas, foi até o Piauí, atingiu essa região todinha. Quem for na biblioteca do Senado vai pegar um mapa, dando ponto por ponto, e o ponto principal foi Fagundes. Isso aqui espalhou por todo canto. E o quebra-quilo partiu a partir disso. Mas o quebra-quilo Haroldo ainda hoje está aí. Quando vem uma campanha política, os quebra-quilos saem naturalmente. Naturalmente. Se dividem, defendem o seu lado. Parece que é uma coisa que os índios e os portugueses deixaram aqui. Dessa pedra que Teodósio de Oliveira Ledo avistou a Grande Campina.